Este vídeo é dedicado a todos os jornalistas de esquerda que bateram palmas quando o STF estava perseguindo a direita na internet e fora dela. Parabéns, a vez de vocês serem perseguidos chegou. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Presto, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Em entrevista recente concedida à Folha de São Paulo, o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, afirmou que pode limitar as operações da empresa no Brasil caso o STF aprove a alteração no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Atualmente, o artigo 19 prevê que as plataformas, como por exemplo o Google e demais navegadores, assim como as redes sociais, só terão a obrigação de remover conteúdos publicados em seus espaços online caso haja uma decisão judicial prévia, o que o STF quer fazer, já que tem muito medo das críticas que sofre na internet, é mudar esse artigo para poder obrigar a remoção apenas com uma notificação extrajudicial, ou seja, o Xandão quer poder derrubar o que quiser, na hora em que quiser, apenas mandando um texto pronto que provavelmente vai ser feito e enviado por algum de seus lacaios. Em outras palavras, o Cabeça Lustrosa e os demais sinistros querem poder mandar o link de qualquer postagem durante o seu tempo livre, enquanto soltam um Barroso, por exemplo, para os seus lacaios, para eles apenas incluírem esse link em um documento já padronizado. É a censura em sua máxima eficiência. Não gostei da crítica, tira do ar agora. Esse vídeo, por exemplo, que descreve os ministros defecantes, calvos e mimados, poderia ser facilmente retirado do ar por ataque à democracia. Bastaria um dos capas preta de Brasília enviar o documento extrajudicial para o YouTube e pronto, censura realizada com sucesso. O que está acontecendo na verdade é que o STF e o governo Lula são muito covardes e preguiçosos para fazer a censura diretamente, e aí preferem terceirizar a responsabilidade para as plataformas que, diante da constante ameaça de receberem notificações extrajudiciais, vão preferir censurar praticamente qualquer conteúdo que possa ser interpretado como ofensivo pelas cabeças lustrosas de nossos queridos ministros. Além disso, ao passar a responsabilidade da censura para as plataformas, os ministros deixam uma falsa impressão de liberdade, pois as plataformas vão poder continuar operando no Brasil, você só não vai poder postar quase nada nelas. Mas até que ponto vai valer a pena para empresas como a Google, que inclusive é dona do YouTube, continuar operando na China tropical, que alguns chamam de Brasil? Podemos refletir acerca disso com base na afirmação já citada anteriormente, sobre a declaração do presidente do Google no Brasil. Inicialmente, ele não disse que o Google pretende sair do Brasil, mas o que talvez aconteça é uma restrição severa de conteúdos, como atualmente ocorre em países como a China, Irã, Coreia do Norte e Cuba. Mas com certeza isso não é problema nem para o Lula, que a cada dia mais se alinha a países do eixo do mal, como o Irã, e que é um grande fã de ditaduras comunistas como China, Cuba e Coreia do Norte, e nem para os nossos queridos ministros. Afinal, o próprio Gilmar Mendes disse de maneira direta acerca do STF que, abre aspas, nós todos somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping, fecha aspas. O único problema é que a maioria do povo brasileiro não é muito fã da China e do Irã, mas a opinião da população pouco importa para nossa tão linda democracia. A gravidade da afirmação do presidente do Google é tamanha que até jornais de extrema esquerda, como é o caso do Brasil 247, estão publicando matérias afirmando que essa mudança de postura das plataformas pode acabar com a liberdade de imprensa no Brasil e minar qualquer tipo de crítica a figuras públicas. Engraçado como eles só estão falando isso agora, que a água tá batendo na bunda deles, não é mesmo? Na hora de publicar matérias caluniosas contra a direita, durante as eleições, na hora de apoiar o maior corrupto da história desse país, passando pano para as suas atrocidades e mentindo que ele é um anjinho da barba grisalha, e na hora em que o STF batia exclusivamente na direita, essa mesma imprensa, covarde e vendida, estava caladinha, ou até mesmo aplaudindo os algozes. Mas a perseguição estatal chega para todo mundo. Afinal, a esquerda é incapaz de se organizar e de se suportar. Quando ganham o poder, começam a cortar a cabeça uns dos outros, tal qual ocorreu na Revolução Francesa, na qual um de seus principais líderes, Maximilien de Robespierre, acabou sendo guilhotinado,
Esses jornalistas, artistas e empresários que se vendem para a ditadura brasileira não entendem que nada adianta ter dinheiro em um país escravo, no qual você pode passar da noite para o dia de aliado para inimigo. Estamos lidando com psicopatas, com gente do mal, que são capazes de comer o fígado de seus aliados na ponta de uma faca, se isso lhes beneficiar. Aqueles que se venderam por ideologia ainda são dignos de pena, afinal, são apenas vítimas da imbecilização que o governo tanto se esforça para espalhar em seu povo. Agora, aqueles que se venderam por dinheiro, esses não podem ter perdão. Esses são os verdadeiros traidores da liberdade, inimigos das pessoas de bem. São tão maus quanto aqueles que lhes compraram. Mas por que será que a liberdade de expressão assusta tanto a esquerda e os togados? A desculpa deles é que as fake news enganam a maioria da população e, baseado em mentiras, o povo passa a odiar eles que são, na verdade, do bem. Mas se isso fosse verdade, o mesmo não valeria pro outro lado? Se as fake news tivessem todo o poder que eles dizem ter, será que a esquerda não conseguiria convencer a população de que a direita na verdade é do mal e isso não deixaria tudo balanceado em uma verdadeira guerra de fake news entre esquerda e direita? Ou será que a esquerda é tão boazinha que não faz fake news? Sabemos que esse não é o caso, pois a imprensa oficial do Estado, também conhecida como Rede Globo, é protagonista de memoráveis casos de fake news, desde o caso da escola base até a Daniela Caudalonga, afirmando que a Polícia Federal apreendeu um computador da BIM na casa de Carlos Bolsonaro. Mas se a esquerda também faz fake news, por que a direita parece não ser tão afetada por essas notícias falsas? Bem, é aqui que entra a grande e dura verdade que a esquerda não quer admitir. As fake news da esquerda são de fato fake news. Já as supostas fake news da direita são, em muitos casos, apenas pessoas falando a verdade acerca das ações e intenções da esquerda. Claro que não estamos isentando a direita de publicar fake news. De fato, muitas pessoas de direita produzem e consomem fake news. Mas acontece que quando uma notícia é realmente falsa, com o tempo, a verdade aparece. Basta ver os exemplos que aconteceram com Bolsonaro, com o caso dos móveis do Planalto e das joias. O tempo revelou que se tratavam de mentiras e isso fortaleceu Bolsonaro e Michele, ao invés de prejudicá-los. Por isso, é tão importante a liberdade de expressão, pois apesar de possibilitar que notícias falsas sejam propagadas, também permite que a verdade seja contada e que os poderosos sejam questionados. Talvez, quando o Google ou as redes sociais bloquearem a maioria de seus conteúdos no Brasil, o povo brasileiro, tão amante da internet, dos memes e das redes sociais, acorde para a realidade de que, desde 1º de janeiro de 2023, estamos vivendo sob uma ditadura de extrema esquerda e que, se não criarmos coragem e enfrentarmos esses ditadores, muito em breve tudo o que amamos nos será tirado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!